Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a análise da empresa Porto Belo, a análise de 2014 a 2019, que já tem os períodos apurados pela sua totalidade do exercício, né? Bom, antes de mais nada, quem puder estar contribuindo aí, para quem é novo, puder estar se inscrevendo no canal e também tá deixando aquele like se você gostar do vídeo para continuidade no projeto, eu agradeço demais. E se você tiver alguma dúvida ou uma sugestão, aqui pode estar deixando nos comentários do vídeo, já vai ajudar muito para o crescimento e evolução do canal HO Consultoria. Bom, deixa eu abrir a planilha aqui. Bom, vamos fazer a análise da DRE e dos índices da empresa, né? Vamos começar aqui com a análise da DRE. A DRE está desenvolvida que ela tá, eu desenvolvi ela por valores, né, pelos dados monetários da empresa. Cada conta aqui da DRE está expresso monetariamente, mas eu converti esses valores, cada conta da DRE eu expressei por gráfico de 2014 a 2019 para verificar como que foi a evolução histórica de cada conta da DRE da empresa. Bom, a gente consegue analisar aqui a DRE, já consegue bater o olho, que daqui da conta da receita líquida, que já vem num crescimento da empresa, só teve uma correção de 2015 para 2016, mas a partir de 2017 ela vem no crescimento, as suas vendas vêm aumentando. O custo dos bens vendidos são os custos que são empregados na produção da empresa. Vinha mantendo uma média, vinha mantendo até uma média considerável de 2014 para 2017, aumentou um pouquinho de 2018 para 2019, muito por conta pelo aumento das suas vendas. Se aumenta os pedidos, a empresa precisa comprar mais matéria-prima, às vezes até contratar mais profissionais da área de produção para poder ser empregado aí, para poder aumentar, para a empresa poder suportar a quantidade de pedidos, para poder atender todos os pedidos, que aumentou consideravelmente de 2018 para 2019. Então, logicamente, a empresa precisa gastar um pouquinho mais com mão de obra, matéria-prima, insumos, ou comprar mais maquinários para poder atender essa demanda. Então, isso daqui tá bem lógico, tá bem tranquilo. Então, pela lógica, o custo dos bens vendidos vai aumentar, mas as receitas líquidas, as vendas da empresa vão aumentar, mas os custos dos bens vendidos também, pela teoria e pela prática, tem que acompanhar, porque é um pouquinho lógico essa questão, né? Bom, a gente tem o lucro bruto, que é o primeiro resultado da empresa. Tá fazendo um formato de M aqui, de 2014 a 2019. Essa conta aqui é o primeiro resultado, então é um pouquinho fraco ainda para ser considerado, mas é importante que a empresa já vem lucrando, né? Porque às vezes, dependendo da situação financeira da empresa, já no primeiro resultado ela já apresenta prejuízo. Bom, a gente tem as despesas gerais e administrativas, como o nome já diz, são as receitas e despesas gerais e administrativas. Ou seja, são outras despesas que não envolvem diretamente com o processo produtivo da empresa, mas que ajudam na questão das vendas e organizacional, das rotinas administrativas da empresa, que envolve a questão das despesas. Envolve custo com o pessoal do administrativo, material de escritório, com os computadores do pessoal do administrativo, licenças de programas de computadores do pessoal, que para ajudar na questão da gestão da empresa, arquivo, impressoras, manutenção predial do prédio, aluguel do pessoal do prédio do administrativo, dos escritórios, né, móveis do escritório, produtos de limpeza, enfim, são as outras despesas da empresa. A receita, no que envolve aqui essa conta, é a venda de, por exemplo, de um ativo fixo da empresa, por exemplo, a venda de um prédio, venda de um maquinário que está parado lá na empresa, que já não atende tanto a demanda, venda de computadores da empresa, venda de veículos, que às vezes a empresa que precisa renovar a sua frota de veículos, ela acaba vendendo para poder comprar outros veículos. Então a receita as receitas gerais envolve a venda não de produtos da empresa, envolve a venda de ativos fixos da empresa.
Aqui o ideal, se a empresa estiver vendendo menos, o ideal quanto menor, melhor. Aqui está no patamar negativo, se as receitas superam as despesas, ela fica no patamar positivo. Agora, se as despesas, é muito comum as despesas superarem as receitas, ela fica no patamar negativo. Então, o ideal aqui é sempre estar apontado para próximo do patamar neutro aqui, do zero, né? Mas se as vendas da empresa estão aumentando, a empresa precisa investir em vendas, em marketing, né? Ela precisa investir em campanha de marketing para poder vender os seus produtos, né? Aqui aumentou muito as despesas, né? Mas a empresa está vendendo bem. Depois a gente vai dar uma olhadinha no lucro. Se a empresa estiver lucrando bem, não tem problema a empresa investir em questão organizacional. Bom, a gente tem o resultado operacional. Esse daqui é o principal resultado da empresa para a questão de análise de negócio. Porque esse daqui é o lucro que ofere o principal, as principais, que envolve o que a empresa demonstra se a empresa é lucrativa ou não, porque ainda aqui não envolve as despesas e receitas financeiras, que são as despesas ou receitas que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Isso daqui é o que a empresa ganha de fato, não envolvendo terceiros, ou seja, é o que a empresa de fato entrega para os seus sócios e acionistas, né? Que a gente consegue analisar que sempre esteve no patamar positivo, ou seja, a empresa sempre lucrou. De 2016 para 2017, a empresa demonstrou uma boa recuperação, mas em 2019 chegou próximo do seu pior patamar daqui, que foi 2016. Já mostra uma situação de queda preocupante, está apontada para o patamar negativo, que é o patamar de prejuízo. Bom, a gente tem a próxima conta, que é despesas e receitas financeiras. Essa daqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Aqui no mercado financeiro envolve o que a empresa paga de juros, de empréstimos e financiamentos, o que ela ganha ou perde no investimento, por exemplo, às vezes a empresa investe em ações de outras empresas. Se essas ações derem prejuízo, a empresa perde, se der lucro, a empresa ganha. E com variação cambial, se a empresa ganha ou perde no mercado cambial. Que a gente consegue analisar que está no patamar negativo, ou seja, a empresa perdeu mais dinheiro no mercado financeiro do que ganhou. Se tivesse no patamar positivo, quer dizer que as receitas, ou seja, os ganhos que a empresa ganhou do mercado financeiro, superam as perdas no mercado financeiro. Mas como está no patamar negativo, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou. Bom, a gente tem o lucro antes do imposto, que é o famoso EBITDA, né? Ou Lagida. Bom, aqui 2016, a empresa veio numa queda de 2014 para 2016, entrou em prejuízo em 2016, apresentou uma recuperação surpreendente de 2017 para 2018, mas em 2019 a empresa teve um prejuízo. Então aqui já mostra um resultado um pouquinho preocupante para a empresa, né? Então a empresa já precisa rever para poder reverter essa situação. Mas a empresa aqui em 2019 teve uma queda muito brusca e está amargando um prejuízo. Baixo, mas está apresentando prejuízo. Bom, a gente tem o imposto pago, não tem muito o que falar aqui, que é o que a empresa paga ou acredita também de imposto de renda e contribuição social. E tem uma última conta aqui da DRE, que é o lucro líquido. O lucro líquido é o real lucro que a empresa divide entre os seus sócios acionistas, que é recuperado entre os sócios e acionistas, ou que é reinvestido, ou que é pago em dividendos. Bom, em 2016 a empresa apresentou uma queda muito forte de 2014 para 2016 novamente, quase teve um prejuízo, mostrou uma recuperação muito forte de 2017 em 2018, mas teve uma correção aqui, a empresa voltou próximo do patamar de 2016, bem próximo de ter prejuízo. A empresa nunca, no período estudado aqui, analisado de 2014 a 2019, ela nunca teve um prejuízo em relação ao lucro líquido, mas está bem próximo aqui do patamar negativo. O lucro líquido da empresa caiu muito.
Bom, vamos analisar os índices agora. Vamos começar com os índices de estrutura de capital. Vamos começar com a participação de terceiros. O índice de participação de terceiros, a gente analisa um comparativo do que a empresa pegou de empréstimos e financiamentos em relação ao que foi investido pelo sócio. A gente já consegue analisar aqui que está muito ruim os índices. O que a empresa captou de empréstimo superou o que a empresa, o que os sócios e acionistas investidos na empresa. Se está acima de 100%, quer dizer que os empréstimos e financiamentos conseguiram superar o que foi investido pelo sócio e acionista. Aqui a gente já consegue verificar que a empresa está muito alavancada, que os empréstimos da empresa, as operações da empresa praticamente estão sendo operadas por dinheiro, capital de terceiros, e capital de terceiros tem um custo. Isso daí pode virar uma bola de neve e pode gerar uma preocupação na saúde financeira da empresa. Bom, quando a gente tem a composição de endividamento, é um comparativo para verificar qual percentual da dívida a curto prazo da empresa em relação à dívida, o empréstimo e financiamentos a longo prazo. O ideal é sempre estar abaixo de 50%. Se estiver abaixo de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida da empresa está a longo prazo e a menor parte está a curto prazo. O ideal é sempre estar, a maior parte está a longo prazo e a menor parte a curto prazo, porque se a menor parte da dívida estiver a curto prazo, a empresa tem um tempo maior para poder se organizar, para poder pagar essa dívida e acabar não virando uma bola de neve aí, para não gerar atrasos. Se gerar atrasos, gera juros, e se gerar juros, gera multa também, e os juros é capitalizado juros sobre juros, e pode virar uma bola de neve e a empresa acabar se complicando. Bom, aqui a gente tem a rotatividade do estoque. Agora a gente vai entrar na análise de rotatividade. Vamos começar com a rotatividade do estoque. Isso aqui a gente consegue analisar quanto que o estoque total leva para poder ser renovado, ou seja, para ele acabar e entrar um novo estoque no lugar. Aqui a gente consegue verificar. Vamos ver aqui, tirar uma média. É média 8. O Excel já faz a média aqui para a gente, se a gente selecionar o intervalo com os valores. Então, pela média aqui de 2014 a 2019, o estoque leva 8 dias para ser renovado. Então, a cada 8 dias aí o estoque ele é renovado, ele vai girando. É até 8 dias, ou média de 8 dias aí, até relativamente legal. Não está ótimo, mas também não está ruim. Bom, agora a gente tem o prazo de recebimento. O prazo de recebimento é quanto tempo a empresa vende, quando a empresa vende, quanto tempo ela demora para estar recebendo dos seus clientes. Que a gente consegue analisar quando a empresa vende os seus produtos, tem uma média aqui de 6 dias, ou seja, quando ela vende seu produto, em 6 dias ela recebe por essa venda. E o prazo médio de contas a pagar é o quanto a empresa demora quando ela compra, quanto tempo ela demora para poder pagar seus fornecedores. Aqui, se a gente tirar uma média, ela também demora 6 dias. Se a gente dá um comparativo aqui, a empresa ela recebe de seus clientes no dia, no mesmo dia ela tem dinheiro para poder pagar os seus fornecedores. Isso é muito bom, é excelente. E agora a gente tem o quociente de posicionamento relativo, que a gente faz uma divisão do prazo médio de recebimento em relação ao prazo médio a pagar dos fornecedores. O ideal é sempre estar 1 ou abaixo de 1, e aqui está ótimo, ou seja, se ele está no 1, ele está no patamar equilibrado. No mesmo dia que a empresa recebe seus clientes, ela consegue pagar seus fornecedores em dia tranquilamente. Tranquilamente não, no dia exato, né? Que está no 1. O ideal é sempre estar abaixo de 1 ou próximo a 1. Aqui está 1, então está no equilíbrio exato aqui. Então a empresa consegue pagar os seus fornecedores, porque ela recebe no dia, no mesmo dia ela consegue pagar os seus fornecedores em dia tranquilamente. Bom, agora a gente tem o índice de liquidez. O índice de liquidez é um comparativo do que a empresa tem do ativo, se o que ela tem ativo hoje consegue pagar o total da sua dívida. Bom, o índice de liquidez geral é um comparativo do ativo total em relação ao passivo não circulante e o circulante, ou seja, o total de obrigações da empresa em relação ao ativo, que é os bens e direitos da empresa.
Aqui a gente consegue analisar para cada R$ 1 de ativo, para cada R$ 1 de passivo, a gente tem R$ 1 do ativo, ou seja, tá praticamente a mesma coisa. O total que eu tenho de ativo é o mesmo que eu tenho de obrigações com terceiros. Então, se eu quisesse quitar a dívida da empresa hoje, eu conseguiria, se eu conseguisse vender o total do meu ativo, que são os bens, a carteira de clientes, os estoques, tudo que a empresa tem de bens e direitos, se ela vendesse hoje, ela conseguiria quitar a sua dívida, mas os sócios e acionistas sairiam com uma mão na frente e outra atrás, porque não teria nenhum retorno. Bom, a gente tem o liquidez corrente, que é o ativo circulante da empresa em relação ao passivo circulante da empresa. O ativo circulante é os bens e direitos que a empresa tem no período de um ano, ou seja, no curto prazo, e o passivo circulante que a empresa tem a pagar no período de um ano do exercício atual da empresa. O ideal também está sempre acima de 1. A gente consegue analisar pelo menos no período de a curto prazo, se a empresa quisesse quitar o seu passivo a curto prazo utilizando o seu ativo circulante, ela conseguiria pagar, ainda sobraria uma gordurinha, tirando uma média aí de 1,32. E o liquidez seca é o ativo circulante da empresa menos o estoque, porque o estoque ele não vira dinheiro tão facilmente assim. Em relação, vou colocar aqui como ativo seco, o ativo seco dividido pelo passivo circulante. Se a gente pegasse tudo que tivesse em caixa lá ou em carteira de investimentos, a gente conseguiria pagar o total da dívida a curto prazo. Está abaixo de 1, então a empresa com o que ela tem em caixa lá ou em carteira de investimentos, ela não conseguiria quitar a sua dívida por sua totalidade, mas tirando uma média aqui, 0,38, que é um índice um pouquinho baixo. Bom, agora a gente tem um índice de rentabilidade. Aqui a gente consegue analisar o quanto foi. A gente vai começar com o giro do ativo. A gente vai analisar do total de vendas da empresa o quanto a empresa investiu no ativo, quanto virou vendas para ela. Então, para cada. Aqui a gente consegue fazer uma leitura desse índice. Vamos supor, para cada R$ 1 que foi investido no ativo, em 2014, eu vou te dar uma média que é melhor: 0,75. Então, para cada R$ 1 que foi investido no ativo total da empresa, 0,75 virou venda no período de 2014 ao período de 2019. Bom, a gente vai entrar aqui na margem líquida, que é um comparativo de vendas total em relação ao lucro. Ou seja, para o total de vendas da empresa, o que virou lucro de fato para a empresa. A média brasileira aí das empresas abertas na Bolsa de Valores, as empresas têm uma margem líquida aí aproximadamente de 12%. Para tirar como uma base comparativa, né? Bom, em 2014 a empresa teve até uma margem boa de 10%. Em 2015 caiu um pouquinho. Em 2016 ela não teve uma margem de lucro, ficou 0%. A empresa não... os produtos delas não tiveram margem de lucro. Em 2017 começou a aumentar um pouquinho. Em 2018 superou o patamar médio brasileiro aí de 12%. Em 2019 caiu muito. Para cada R$ 1 que a empresa, para cada venda que a empresa fez aí no mercado, ela só teve um lucro de 1% por produto. Isso é muito ruim para uma empresa. Bom, a gente tem a rentabilidade do patrimônio líquido. Isso aqui a gente faz o mesmo comparativo do giro do ativo. Isso aqui em relação ao que foi investido pelos sócios, né? Ou seja, para cada R$ 1 que a empresa lucrou, para cada R$ 1 que os acionistas investiram, eles tiveram um lucro aí, vamos tirar uma média de 21 centavos, ou seja, no período de 2014 a 2019, para cada R$ 1 que foi investido pelos sócios, virou lucro aí 21 centavos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise. Eu não quero falar assim, que vocês não devem comprar
ou comprar, eu faço análise aqui do meu conhecimento. Se vocês, para ajudar na tomada de decisão de vocês, aí fica a critério de vocês de investir ou não na empresa. Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus. Não esqueçam de estar deixando aquele like se vocês gostarem. Se vocês tiverem uma sugestão também para o vídeo, ou para novas empresas, se vocês querem que eu faça análise de outras empresas, deixe aí no comentário que eu vou olhar com certeza. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima e sucesso a todos.